Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Paulo diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com ídolos, comem sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolo, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra mesmo diz, Senhor, que ela, Senhor, é mais afiada do que qualquer espada, Senhor. E ela penetra, Senhor, até dividir, Senhor, a alma, o espírito, juntas e medulas, Senhor. E ela que julga, ela que discerne, Senhor, os nossos pensamentos e as intenções e as motivações do nosso coração, Senhor. Portanto, diante da Tua palavra, nada está oculto, Senhor. Nada está oculto, Senhor. Pedimos que esta palavra venha agora nos sondar. Venha nos transformar. Venha, Senhor, expor aquilo que pensamos, Senhor, a nós mesmos, Senhor. E que possamos agora, Senhor, através da Tua palavra, avaliar a nossa conduta, avaliar a nossa maneira de agir. E assim, Senhor, mudar aquilo que for preciso, Senhor, para que possamos andar de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Usa-me para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, Pai. Amém. Pode se assentar. Bom, vou tentar aqui, gente, desculpa. No versículo 1, na parte B, Paulo fala assim, ó: o conhecimento traz orgulho, mas o amor, ele edifica. Antes de começar mesmo assim no tema da palavra, eu quero falar sobre o que Paulo não falou aqui. Paulo não está dizendo que o conhecimento é ruim e que a busca de conhecimento é ruim. Na verdade, a Bíblia incentiva e manda que nós, que nós devemos buscar conhecimento. Então, Oséias, capítulo 4, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, seria uma contradição. Paulo está dizendo aqui que o conhecimento, falar do conhecimento como uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Nós devemos buscar o conhecimento, porque o conhecimento, ele nos ajuda. Não é buscar o conhecimento como um fim em si mesmo. Não é conhecer por conhecer. Tem muita gente que hoje hoje
o acesso que a gente tem à informação na internet, né? Antigamente você não tinha internet, nem nada, você dependia de jornal, de revista, muita coisa para ler. Hoje nós temos o quê? Internet. Então você fica sabendo que o fulano de tal que mora lá no Japão tem uma calça azul. Mas o que te serve para você esse conhecimento? Mas a gente tem conhecimento, a gente tem acesso a muita coisa, a muita informação. Só que tem gente hoje, e muita gente na internet, em YouTube, né, em Facebook, em Twitter, que busca conhecimento por conhecimento, só para mostrar para o outro que sabe mais que o outro. Então fica se gabando do seu conhecimento e fica lá mostrando. Então, já vi, não sei se você conhece, eu conheço um monte de gente. Você não pode falar nada, o cara conhece de tudo. Às vezes nem conhece, mas ele quer mostrar que conhece tudo. Você fala qualquer assunto. O cara trabalha não sei aonde, você vai falar de contabilidade, né? A minha professora, aí, não, porque contabilidade, o cara nunca estudou, não sei o quê. Mas ele tem que mostrar na frente de todo mundo que ele tem conhecimento de tudo, que ele sabe tudo. Então tem gente que é assim. Então o problema não é o conhecimento. O problema é você conhecer por conhecer. Só querer conhecer, ter conhecimento para ser melhor que o outro, para passar em cima do outro. Se você não tiver conhecimento, por exemplo, se você não tiver conhecimento, nós precisamos do conhecimento para quê? Para cultuar, para adorar a Deus. Porque aquela mulher, a samaritana, né, perguntou para Jesus, onde é que a gente adora nesse monte, mas os judeus falam que a gente tem que adorar naquele monte. Tal. E aí Jesus fala para ela, vocês adoram o que vocês não conhecem, o que vocês não sabem, mas a gente adora o que a gente conhece. Né? E não é aí Jesus explica que não é o lugar, né, que Deus busca o verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, o conhecimento nos ajuda na nossa adoração. Se você não tiver conhecimento da Bíblia, por exemplo, você pode ficar engolindo qualquer coisa que eu esteja falando aqui. Você precisa conhecer para saber aqui. Se você não tem conhecimento da Bíblia, por exemplo, você canta qualquer coisa, ouve qualquer música. Por quê? Porque por falta de conhecimento. Então, o conhecimento nos ajuda na adoração. O conhecimento nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Então, se eu sei, por exemplo, que Deus cuida dos lírios do campo, se eu sei, por exemplo, que Deus cuida dos passarinhos, eu vou ter fé que Deus cuida de mim. Então, pelo fato de eu conhecer isso, conhecer a Bíblia, conhecer tudo o que Deus fez pelo povo de Israel, eu olho e isso fortalece a minha fé. Então, o conhecimento ajuda a minha fé, também a fortalecer a minha fé. O conhecimento ajuda na santificação, na santidade. Jesus, quando foi tentado, o que ele falou para Satanás? Ele conhecia a palavra, e ali ele cita a palavra. Ele devolve ali para o Satanás com a palavra. Então, no momento da tentação, se você tiver conhecimento da palavra, você vai vencer a tentação ali como Jesus venceu. Amém? Estão entendendo aí o... O conhecimento nos ajuda também ao quê? A tomar decisões. Na Bíblia, a Bíblia, todo mundo quer uma Bíblia assim, ó, não assista aquela série chamada, sei lá, Sherlock do Netflix. Aí o cara fica procurando, será que tem isso na Bíblia? A Bíblia a Bíblia não coloca isso. Ela coloca princípios. A Bíblia tem princípios. E quando eu sei os princípios, eu sei escolher, tomar a decisão daquilo que eu tenho que fazer. Eu sei que emprego que eu tenho que escolher, aquilo que eu tenho que assistir, aquilo que eu tenho que ouvir, aquilo que eu tenho que fazer, porque eu conheço a Bíblia. Então ela me ajuda a tomar decisões. Ela não vai falar para você, Marcelo, escolha trabalhar na Associação Comercial de São Paulo. Até pode falar através de alguém. Deus é poderoso para isso. Mas eu tenho ali princípios na Bíblia. Deus não vai falar para mim trabalhar no lugar. Se alguém falar assim, Deus está te falando para você trabalhar naquele lugar junto com um monte de ladrão, vocês vão fazer assalto, estourar não sei o que, caixa eletrônico.
Mas eu tenho os princípios na Bíblia, então eu sei, não, calma aí, então tem uma coisa errada. Não pode ser Deus que está falando isso. Então, conhecimento nos ajuda na adoração, a fortalecer a nossa fé, na santificação, na tomada de decisão. Nos ajuda também a evangelizar melhor e defender a nossa fé. Era assim que Paulo agia. A Bíblia fala lá, quando Paulo estava nas cidades ali pregando, ele estava discutindo, ele estava ali argumentando com base nas Escrituras que Jesus era o Filho de Deus. Então, através do conhecimento que Paulo tinha, ele também evangelizava, ele argumentava, debatia. E, aqui outra coisa que eu coloquei, a edificação da igreja. Quando eu tenho conhecimento, a edificação na igreja, quando você conhece. Porque você ajuda o irmão pede uma direção para você, você conhece a Bíblia, então você vai lá, irmão, conheço isso. Então, a edificação, se todo mundo conhecer e buscar conhecimento na Bíblia, nós vamos edificar uns aos outros, aqui na célula, em qualquer lugar. Amém? Mas Paulo, então, não está falando. Então, voltando aqui, a questão do conhecimento, eu falei sobre Oséias. Oséias falou que o meu povo perece por falta de conhecimento. Capítulo 4, versículo 5. Versículo 5. No versículo 1, se você voltar lá, não precisa abrir, mas eu vou ler aqui. Oséias fala o seguinte, Deus fala através de Oséias o seguinte: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento. Então, Deus não está falando ali só, trazendo uma acusação só contra a falta de conhecimento daquele povo, mas Ele fala também de duas coisas: fidelidade e amor. O povo não tinha conhecimento, não tinha fidelidade e também não tinha amor. E é justamente aqui, Paulo está dizendo isso. O problema não é o conhecimento em si, o problema é o conhecimento sem o amor. Porque o conhecimento, ele traz orgulho, mas o amor, ele edifica. Paulo mesmo aqui, se você correr um pouco mais, lá, 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que se eu conheço, mesmo que eu conheça todos os mistérios e ciência, se eu não tiver amor, eu nada serei. E ele fala lá, o amor não, o amor é paciente, e ele fala, o amor, ele não se ensoberbece. Então, se você tem conhecimento, e aqui gente, vou deixar uma tarefa assim, a missão que eu tenho aqui é grande. Mas depois, se você com cuidado em casa, leia capítulo 8, 9 e 10 aqui de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10, porque eu não vou ler detalhadamente aqui não. Eu já li aqui o capítulo 8, agora eu só estou expondo aqui o que a gente leu, mas depois você confere lá o que eu estou falando. Então, aqui no versículo 2, fala assim: quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Então, assim, se você acha que conhece muito, e por causa desse conhecimento você pisa no outro, você atropela o irmão e passa por cima dele, na verdade você não aprendeu uma lição, que é a lição do amor, que é a principal lição, e você ainda não conhece como deveria conhecer. Você, então, precisa conhecer um pouco mais. E aí fala no versículo 3, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Se você conhece, você pode conhecer tudo. Se você não tiver amor, Deus não te conhece. E aqui, ser conhecido por Deus é ser aprovado por Deus. Deus te aprova. Isso aí eu conheço. Esse é meu servo. Então você pode ter conhecimento de um monte de coisa. Conhecer a Bíblia inteira. O diabo conhece a Bíblia. Mas se você não tiver amor, Deus não te conhece. Então, agora indo adiante, então Paulo começa a falar numa questão que acontecia lá na igreja de Corinto, que era o problema da carne sacrificada a ídolos, aos ídolos. Então, lá na igreja de Corinto, uma cidade na Grécia, era normal ter sacrifício para ídolos em cultos pagãos. Aquela carne, sobrava carne, o pessoal, o sacerdote levava carne, o cara que ofereceu o sacrifício também levava uma parte, outra parte era queimada. Aquela carne ia para a mesa do pessoal, ia para o mercado para ser vendido. E o pessoal comprava aquela carne porque era uma carne mais barata. E levava para casa. E o pessoal comia aquela carne. E Paulo está dizendo aqui, sabemos, eu sei e você sabe,
que não existe ídolo. Que apesar de todo mundo adorar ídolos aqui, só existe um Deus verdadeiro. E tudo vem dele e tudo é para ele. Eu sei disso, você sabe disso. Então, existem vários deuses. Todo mundo acredita em vários deuses, em vários ídolos, mas não existe isso. Então, meu irmão, ele fala, então, comer carne sacrificada a ídolo não é nada. Ele fala, eu tenho esse conhecimento, e alguns entre vocês também têm esse conhecimento. No entanto, no meio de vocês, por causa da cultura, tem gente que veio convertida e que era pagão, e que oferecia sacrifício a ídolos, a deuses. E eles, quando comem essa carne, eles acham que quando estão comendo essa carne em casa, vai no mercado e compra essa carne e está comendo, ele acha que aquilo ali é pecado. E ele acha que aquilo é pecado. E aí, Paulo fala o seguinte, que se nós fizermos um irmão pecar por causa da consciência dele, nós estamos pecando e nós estamos fazendo esse irmão tropeçar. E aqui Paulo está falando de um pecado de consciência. Se você ler lá em Romanos capítulo 14, versículo 23, eu acho, fala aqui o seguinte, que se você faz alguma coisa sem ter a certeza de que aquilo está agradando a Deus, você está pecando. Porque nós devemos fazer tudo por fé. Se eu faço alguma coisa na dúvida, será que eu estou fazendo isso, mas será que agrada a Deus? Então, eu anotei aqui o versículo, mas eu já esqueci. Mas eu acho que é Romanos 14, 23, 25, alguma coisa assim. Então fala que eu faço alguma coisa sem fé. Se eu faço alguma coisa sem fé, eu peco. Então, 14, 23. Então, presta atenção. Se eu faço alguma coisa, eu tomo alguma atitude, e meu irmão, porque aqui ele fala o seguinte, se ele vê você fazendo, ele vai querer fazer igual. Só que para ele não tem a consciência, ele não tem o conhecimento daquilo. E quando ele vai fazer aquilo, copiando você, ele está pecando. Porque ele ainda está fazendo na dúvida. Ele não está fazendo porque ele tem consciência. Ele está fazendo porque o outro faz também, eu vou fazer. O outro fez, está lá, eu vou fazer. Só que na consciência dele, aquilo ainda é pecado. Aquilo ainda é errado. Então, ele está pecando e você está pecando porque você está fazendo ele pecar. É isso que Paulo está fazendo aqui. É isso que Paulo está falando aqui. Então, o que eu quero falar é o seguinte: nós estamos aqui numa igreja. Se a gente vivesse sozinho no mundo, estava tudo resolvido. Meu pai falou ontem lá do náufrago. Se vivesse você e o Wilson sozinho, aquela bola lá, não tinha problema nenhum, você podia fazer, você tem consciência, você e Deus, tá, não sei o quê, você e Deus e o náufrago, lá, e o Wilson, colocava o Wilson, pintava a bolinha, colocava lá e ficava conversando com o Wilson, né? Ô Wilson, tudo bem, então, não sei o quê. Mas a gente vive num contexto, a gente vive numa igreja, a gente vive no reino de Deus, e a gente não pode pensar só em nós mesmos. E Paulo está falando aqui justamente sobre o exercício da nossa liberdade. Meu, como é bom você ser livre. E fazer, né, o que quiser. Ser livre. Eu sou livre. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Mas aqui, quem tem carta aqui, por exemplo? Carta, habilitação para dirigir. Então você é livre para dirigir, não é? Você não é livre, você não pode encher o tanque agora, acabando o culto, você vai lá no posto, enche o tanque e sai dirigindo por aí. Vou dirigir, sou livre para dirigir, vou sair dirigindo. E liga o carro e vai dirigir. Só que você não pode dirigir de qualquer jeito. Você não pode sair daqui 300 por hora, subindo na calçada, passando por cima de todo mundo. Você tem que respeitar as leis de trânsito e você tem que respeitar o limite do seu carro também. Porque se eu quiser dar 200 no meu, coitado. Já era, estoura. Então, liberdade não é ausência de regras. Você tem limite.
Na igreja, a gente tem que entender o seguinte: na igreja sempre haverá um mais fraco que você. Sempre haverá um mais forte e um mais fraco. E olha aqui, fraco não é o irmão fraquinho, tá aqui. Fraco aqui é o irmão que não tinha o conhecimento que carne sacrificada a ídolos não significava nada. Naquele assunto, aquele irmão era fraco. Mas, por exemplo, os judeus achavam que tinha que guardar o sábado. E fala lá em Romanos capítulo 14. E Paulo fala, tudo bem, deixa ele guardar, ele é fraco. Então os gentios não tinham essa ideia de guardar o sábado. Eles tinham conhecimento nisso. Nesse aspecto, os gentios aqui, eles eram fortes e os judeus eram fracos. Nesse outro aspecto da carne sacrificada a ídolos, os gentios aqui ainda, os que estão se convertendo, ainda eram fracos, mas tinham outros que eram fortes. Na igreja sempre haverá alguém que é mais fraco, que sabe alguma coisa, que sabe mais que você em alguma coisa, tem um conhecimento de uma coisa, e tem irmãos que não têm o mesmo nível de conhecimento que você teve. E você precisa pensar no corpo, não pensar em você. No reino de Deus, a nossa liberdade, ela é limitada pelo amor. É pelo amor. Tudo que eu vou fazer, qualquer ação que eu vou tomar, qualquer atitude que eu vou tomar, eu tenho que passar isso pelo filtro do amor. Primeiro, do amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, conhecimento, força. Então calma aí, o que eu estou fazendo está agradando a Deus? É pecado contra Deus? Ah não, Deus aprova. Legal, estou livre para fazer? Não, você não está livre para fazer. O segundo mandamento, semelhante a este, Jesus fala, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Calma aí, então passou no primeiro filtro, do amor a Deus. Deus aprova, está tudo legal, está tudo bem diante de Deus. Mas e como que vai ser diante dos meus irmãos? Como que isso vai ser recebido na igreja, no reino de Deus? Aquilo que eu vou fazer vai ser bênção? Passou? Ah não, não tem problema nenhum. Passou pelo filtro do amor para os irmãos. Amor aos perdidos. Amor àqueles que ainda não se converteram. Porque muitas vezes a gente está aqui, a gente passou pelo amor a Deus, passou pelo amor aos irmãos, mas e como vai ficar diante lá fora? Aqueles que ainda precisam ouvir o evangelho e se converter. Então, tem que passar nesses 3 níveis: amor a Deus, amor aos irmãos e amor aos perdidos. Amém? Meus direitos e benefício próprio não estão acima do benefício do corpo. Você tem direito, você tem liberdade, mas isso não está acima do benefício e do bem-estar do corpo do reino de Deus. Você precisa entender isso. Eu sei que às vezes parece meio duro, mas eu não quero falar nada de mim mesmo aqui. Eu não quero nem colocar aqui o que você deve ou não fazer. É só você analisar. É só você passar pelo filtro. Não vou falar assim, você deve assistir a isso, deve fazer aquilo. Eu não quero. Eu quero que você analise o seu coração e olhe para você mesmo. Que aquilo que você vai fazer, se está passando pelo filtro do amor. Se aquilo a atitude que você está tomando pensando no bem-estar do corpo. A base do amor, Paulo fala no versículo 11: assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento, da liberdade e do direito que você tem. A base do amor não é porque meu irmão tem cabelo, né, um brandão, tem os cabelos loiros, de olhos azuis. Não é porque seu irmão é bonitinho. Ah não, eu tenho que amar porque meu irmão me ama, porque meu irmão faz isso para mim, Não é isso. Você tem que amar porque Cristo morreu por ele. Você abre mão dos seus direitos, da sua liberdade, daquilo. Não é por causa do irmão. É por causa do irmão, mas é porque Jesus morreu por ele também. Tem irmão que acha que Jesus morreu só por ele mesmo, e esquece que Jesus morreu por todo mundo aqui. Jesus não morreu só por você, ele morreu por todo mundo, por toda a igreja. E quando eu vou tomar uma atitude, se eu tomo uma atitude e eu coloco o meu direito, a minha liberdade acima do corpo, eu estou fazendo pouco caso daquele por quem Jesus morreu.
Então, para mim, o sacrifício de Jesus não tem valor nenhum. Jesus vai lá, se sacrifica pela vida do Léo, e eu não estou nem aí. Eu faço o Léo pecar, eu destruo, eu faço o Léo tropeçar, o Léo cair. Não estou nem aí porque Jesus fez pela vida dele. O que importa é minha liberdade, é meu direito. E aí no versículo 13 ele fala o seguinte: portanto, se alguém que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne. Nunca mais eu vou querer meu direito, a minha liberdade, se isso faz meu irmão pecar. Nunca mais, é a Bíblia que está falando. Nunca mais vou abrir mão, nunca mais vou fazer isso. Se isso está prejudicando o corpo de Cristo. Aí você fala, tá bom, tá falando aí o povo de Corinto, né, podia estar pensando, tá bom, você fala isso, mas, e aí? Aí ele vai para o capítulo 9, e no capítulo 9 ele fala assim, eu vou mostrar o que eu faço, Paulo fala. Agora eu vou mostrar o que eu faço. Eu prego o evangelho para vocês aqui. E, depois vocês leiam lá o capítulo 9. Eu prego o evangelho para vocês. E primeiro, todos os outros apóstolos, todos, Pedro e os outros apóstolos, recebem por pregar o evangelho. Segundo, a lei de Moisés, aqui no capítulo 9, versículo 10, a lei de Moisés fala que aquele que prega o evangelho, que prega a palavra de Deus, deve viver da obra, vamos dizer assim, do ministério dele, deve ser sustentado pela igreja. E no versículo 14, 9 e 14, Paulo fala o seguinte: Jesus falou que quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Então ele fala, eu tenho direito, eu tenho liberdade para tudo isso, eu podia cobrar isso de vocês, eu podia pegar tudo, Jesus está mandando, Jesus está ordenando, mas o que ele fala? Eu abro mão dos meus direitos, eu abro mão da minha liberdade, e não sou sustentado por vocês. Eu trabalho, outras igrejas me ajudam, mas eu estou abrindo mão da minha liberdade por causa do benefício do corpo. É isso que Paulo está falando, é isso que ele está fazendo. E aí ele fala aqui no versículo 9, no 9:15, ele fala assim, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos, versículo 15 do capítulo 9. E também não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Aí, no versículo 19, ele diz assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravos de todos. Pensa um cara que era livre e que tinha conhecimento de tudo, era Paulo. O cara subiu no terceiro céu, o cara tinha liberdade. Se o irmão fosse falar para ele, meu irmão, Jesus apareceu para mim, eu subi, você quer me ensinar? Eu sou livre, meu irmão. Mas ele fala o seguinte, eu me fiz escravo de todos, eu abri mão da minha liberdade, do meu direito, por causa do corpo. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Na versão Almeida, lá atualizada, tudo faço por causa do evangelho. O que você é capaz de fazer por causa do evangelho? E aqui fazer é deixar de fazer. O que você é capaz? O que você já fez? O que você faz? E o que você é capaz de fazer ainda por amor ao evangelho? Você é capaz de fazer que nem Paulo? Se tornar escravo de todos, abrir mão dos seus direitos, das suas liberdades por causa do benefício do corpo? É isso que Paulo fez.
E aí, no versículo 27 ele diz: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, o cara, abria mão de tudo. Ele abria mão de tudo, se tornava um escravo, mesmo sabendo que ele era livre. Se você quiser depois, você pode ler Romanos 14, Gálatas 3, 4 e 5, que fala sobre a questão de lei, de liberdade. Mas Paulo abre mão da liberdade dele. Ele abre mão dos direitos dele porque ele queria ganhar o máximo de pessoas possíveis para Deus. Esse é o exemplo. Então, ele falou da carne, os irmãos podiam estar ali, tá bom, tá falando, mas não, agora eu vou, falei e vou mostrar que eu faço, o que eu faço, o que eu estou falando. E aí ele deu o exemplo. No capítulo 10, você viu que eu estou 3 capítulos. Ele começa falando de Israel. Do 1 ao 13, Paulo fala o seguinte: que Israel estava preso no Egito, escravo no Egito. E Moisés foi lá e libertou o povo. Deus, através de Moisés, foi lá e libertou aquele povo. Então o povo estava livre. Opa! Povo de Israel, nós somos livres agora. Deus me libertou do Egito. Agora eu sou livre. Então a gente tem... E não só isso. Paulo fala o seguinte, que eles experimentaram um monte de milagre. Imagina, era um monte de praga. E aquelas pragas que Deus mandava, E era a mar que se abria, e era a nuvem de dia, era na coluna de fogo à noite, e era a rocha que saía a água. Pensa o seguinte, o que você já viu na presença de Deus? Que experiência espiritual você já teve? Pensa o povo de Israel. Meu Deus do céu. Você está no meio do mar lá, e o mar começa a se abrir, você passar. Quem aqui já teve essa experiência? Espiritualmente falando, muita gente, mas você está no meio do mar lá na praia da Enseada. Aí de repente o negócio começa a abrir. Pronto, passa, atravessa. Que experiência que eles tiveram. Eles eram livres, tiveram as maiores experiências. Mas Paulo fala assim: contudo, eles caíram. Desse povo que tinha liberdade, desse povo que tinha conhecimento, que tinha experiência até espiritual com Deus, experiência com Deus, só 2 entraram na terra prometida. E Paulo está falando o seguinte aqui: para você que acha que conhece, que sabe tudo, que está no nível superior que todo mundo, cuidado. E ele fala aqui no versículo 12: aquele pois que pensa estar em pé, veja para que não caia. Então ter conhecimento, ter liberdade, não quer dizer, não é garantia de que você será salvo. Não adianta você ter tudo isso e chegar no final, porque fala aqui no capítulo 10 que Deus não aprovou aquele povo, não se agradou do povo, e por isso morreram. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Independente, e aí você fala, os caras tinham conhecimento, os caras de Deus, tinham experiência com Deus, mas mesmo assim fracassaram. No versículo, aí só estou correndo aqui, do 14 ao 22, Paulo fala outra coisa. Que apesar de a carne sacrificada a ídolos, aos ídolos não ser nada, não significa nada, o contexto em que eu estou, com as pessoas que eu estou, isso sim. A carne talvez não significa nada, mas ele fala que não tem ídolos, mas aquele que oferece a carne, oferece a demônios. E nós não podemos participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Quando nós estamos aqui ceando, comendo pão e tomando vinho, nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo. Ali, aqui, um só corpo, comendo, tomando parte do sacrifício de Jesus, do corpo de Jesus. Quando eu como uma coisa na presença de gente que está fazendo isso para demônios, eu estou fazendo parte do corpo do demônio. Então,
o fato de uma coisa não ser errada, de ser feita, não ser pecado, o contexto e a motivação que ela está sendo feita é. Se eu estou com um monte de gente que está oferecendo aquilo para demônio, eu estou junto e estou comendo, apesar de a carne não significar nada, eu estou fazendo isso para demônio também, e eu estou participando da mesa do demônio. Aí depois no sábado eu venho aqui porque tem ceia do Senhor, e aí eu participo do corpo de Cristo. E aí a gente fica participando da mesa do demônio e da mesa de Cristo. É isso que está aí do versículo 1 Coríntios 10, 14 ao 22. E aí Paulo conclui no capítulo 10, versículo 23 ao 33. Ele fala o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Nem tudo que é permitido trará benefício para a igreja e para o corpo de Deus, de Cristo. Não é só porque Jesus aprovou, que Deus aprovou, que está na Bíblia, não é isso. Pode estar lá, mas isso pode trazer impacto negativo na igreja, no reino de Deus. Então eu devo deixar de fazer, por amor. A gente fala de amor, amor, eu vou chamar um irmão para ir na minha casa, que não sei o quê, né? Vamos servir o irmão em amor, traz um copo d'água, amém, glória a Deus pelo copo d'água. Eu vou servir o irmão, vou levar, não sei o quê. Tudo isso é amor. Mas a gente, aqui, amor, muitas vezes, a gente tem que pensar no contexto da igreja. Eu tenho que deixar de fazer aquilo que é meu direito, é minha liberdade. Isso é servir uns aos outros em amor. Quando eu faço isso, eu estou servindo ao meu irmão em amor. Eu estou servindo a Deus. E nós devemos buscar o bem dos irmãos. E aí no versículo 28, 29, Paulo já escrevendo a carta, ele já estava pensando que tinha gente que ia fazer uma pergunta para ele. Então ele já se antecipou e já fez a pergunta do pessoal. O povo reclamando. Paulo já pensou o povo reclamando, né? Mas se minha consciência está limpa diante de Deus, por que devo me preocupar com o que o outro vai pensar a meu respeito? Se Deus deixa eu fazer, por que eu devo me privar da minha liberdade e dos meus direitos? Paulo já sabia, Paulo era muito esperto. Olha, eu vou falar assim, há muito tempo eu admirava Daniel, gostava de Daniel. Quem me conhece aqui de longo tempo sabe que eu pregava só Daniel. E toda a pregação era Daniel. Mas eu comecei a olhar o Novo Testamento, depois que eu comecei a ler Paulo, eu falei, amém, glória a Deus por Daniel na minha vida, mas, gosto muito de Paulo. O cara conhecia muita coisa. E aí ele já sabendo que o pessoal ia perguntar, por que eu vou ter que abrir mão da minha liberdade, dos meus direitos? Deus deixa eu fazer, por que eu vou fazer isso? Aí ele fala no versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se eu faço uma coisa e meu irmão se entristece, ofendido, escandalizado e peca, Deus não é glorificado. Deus não é glorificado. Pensa naquilo que você está fazendo. Qualquer coisa, na coisa mais simples. Uma mensagem que você vai mandar no celular. Um WhatsApp que você vai mandar uma pessoa. Deus vai ser glorificado naquilo? É uma coisa boba. Mas eu estou glorificando a Deus com isso? Ou eu vou levar um irmão meu a pecar? E assim Deus, destruir o reino de Deus. E ele fala no 32, não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Você pode pensar nos de fora, pode pensar assim, mas principalmente para a igreja de Deus, por corpo de Cristo. Eu não vou ser tropeço, eu não vou fazer uma coisa que eu sei que vai prejudicar o meu irmão, que pode prejudicar o corpo de Cristo. E que não vai glorificar a Deus.
33. Assim também como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas os de muitos, para que sejam salvos. Não, eu estou falando outra coisa. Assim como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas os de muitos, para que sejam salvos. Sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Todo mundo conhece esse versículo de, né? Paulo fala, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, não sei o quê. Todo mundo, eu vejo muita gente citando isso, mas não sabe nem o contexto que está sendo falado. É aqui que ele está falando. Você quer ser imitador de Cristo e de Paulo? É isso que ele está fazendo. Abra a mão dos seus direitos e da sua liberdade por causa do reino de Deus. É isso. E aqui ele conclui, depois ele entra na questão da ceia. Mas em Romanos 14, versículo 17, Paulo, no mesmo contexto, na mesma situação, Paulo fala o seguinte, não precisa, só presta atenção. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua, 20, não destrua a obra de Deus por causa da comida, ou por qualquer coisa que não tenha valor nenhum no reino de Deus. O que tem valor no reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Comida não tem valor nenhum lá. Não vai fazer diferença. Então, pensa no seguinte. Você tem uma conta, reino de Deus. Então, gente, é só pensando aqui. Tem coisa lá que eu faço que sobe. É positivo, então vai para cima. Tem coisa que eu faço que aquilo é negativo. Tem coisa que eu faço que não vai nem para cima nem para baixo. Fica ali, tem coisa que a gente faz que não você pode fazer, não é pecado. Tá lá, não vai ter influência nem positiva nem negativa. Você fez aquilo, zero. Mas talvez aquilo que você faça vai prejudicar a paz, vai prejudicar a alegria e vai prejudicar a justiça no reino de Deus. Então por isso eu devo deixar de fazer. Eu devo deixar de comer. Comer não tem... A gente tem que se importar com aquilo que tem valor no reino de Deus. Aquilo que tem peso no reino de Deus. É isso que a gente tem que buscar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. É o reino que a gente tem que buscar. O resto, a gente abre mão. O resto eu deixo de lado. É embaraço da vida. Não destrua a obra de Deus por causa da comida, porque qualquer coisa que não tenha valor nenhum no reino de Deus, ou por qualquer coisa que não tenha valor nenhum no reino de Deus, foi eu que coloquei. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Romanos capítulo 14. Paulo, lá a gente leu e Paulo fala o seguinte, que eu tudo faço por causa do Evangelho. Quem tem aqui conhecimento do Evangelho? Quem aqui sabe o que é o Evangelho? O Evangelho está lá em Filipenses capítulo 2, que fala que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus olhou, ele era Deus. Ele falou assim, não, eu não vou me apegar ao fato de ser Deus, não. Eu vou largar isso, vou deixar isso de lado e vou me tornar um homem. Pensa. Deus. Quem já pensou aqui que queria ser Deus? Já pensou? Você pode fazer tudo, você tem poder. Você está pensando, você sabe o que todo mundo pensa. Eu estou aqui falando, estou olhando aqui, já estou pensando na mente de todo mundo. Eu vou para qualquer lugar, vou para lá, vou para cá, me movo. E um monte de coisa. Ele abre mão de tudo isso e vai me tornar um homem limitado, igual eu. Nossa. Tomara que Jesus não seja igual, né, a mim. Um cabra feio. Todo não sei o quê.
Só que quando ele chegou, ele se tornou como homem, ele falou assim, não basta ser como um homem. Eu vou me humilhar mais, vou humilhar mais ainda. Vou morrer na cruz. E vou me tornar servo, vou servir esses homens. Eu era Deus, me tornei como homem, mesmo homem, me coloquei abaixo do homem e estou servindo ao homem. E Deus, Ele morreu. E Jesus veio, largou tudo isso e morreu por mim e por você e por cada um que está aqui, ó. Por todo mundo que está aqui, Jesus morreu. Esse aqui é o Evangelho. Simples. Agora, o que você é capaz de fazer por causa desse Evangelho? O que você é capaz de abrir mão por causa desse Evangelho? Os discípulos, quando Jesus chamou Pedro, Tiago, João no barquinho, largaram o barco, largaram o trabalho, largaram a família, e falaram, não, eu vou. Jesus passou, bem, segue-me. Opa, calma aí. Não, calma aí, não falaram nada. Largou tudo, fui Jesus. Estou indo servir, estou indo com o mestre. Abriram mão de tudo. A Bíblia fala na parábola, o pastor Júnior pregou isso no acampamento, de um homem que encontrou um tesouro no campo, e ele foi lá e escondeu aquele tesouro no campo. Depois ele foi alegre, vendeu tudo o que tinha, comprou aquele campo por causa do tesouro. Eu sei de irmãos aqui, nesse local, que estão abrindo mão de muitas coisas, deixando muita coisa de lado por causa do reino de Deus. E agora, e nós? O que nós estamos fazendo? O que a gente é capaz de fazer? O que você é capaz de fazer pelo corpo de Cristo? Não é por mim, não é só pelo irmão que está aqui, mas é por... Que valor tem o sacrifício de Jesus para você? Isso é servir. Nós temos que entender. Nós vivemos num contexto com várias pessoas. Se você viver sozinho, você e Deus, você podia fazer o que você quisesse aí. Não o que você quisesse, mas que fosse agradável a Deus. Você ia sair dirigindo aí, para tudo quanto é lugar. Pensa, cara, que só tem ele no mundo, não tem nada. Não tem poste, não tem casa, só tem ele e o carro. E combustível, né? Porque não é como o cara vai andar. Mas eu queria sair, legal, vou sair andando com um carro para lá e para cá, e pode ir lá, só tem ele, não vai bater em ninguém, não vai bater em nada. Mas não é assim que a gente vive. A gente vive num contexto que temos irmãos, a gente precisa pensar no reino de Deus. E infelizmente, muitos de nós não pensam nisso, antes de tomar qualquer atitude. Fica mais apegado aos direitos, à liberdade, ao conhecimento que tem, mas não pensa no corpo, não pensa no reino de Deus. Então, que possamos realmente ser imitadores de Cristo e de Paulo. Quem quer ser imitador de Cristo? Vamos falar Paulo porque Paulo é homem, mas Cristo, quem quer imitar Jesus? Então, esteja disposto a abrir mão de qualquer coisa que não seja bênção para o reino de Deus. Amém? Deu para entender a mensagem? Foi claro?